Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Trata-se de estágio docente referente ao segundo período do mestrado em Ciências Contábeis da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, aplicada à graduação sétimo período, referente à disciplina Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Esse vídeo está sendo gravado em 30/10 e é o último tópico antes da prova 2, tá? Então, nós vamos ver exercícios de demonstração dos fluxos de caixa, Norma Brasileira de Contabilidade Técnica do Setor Público 12, que trata da demonstração dos fluxos de caixa. Vamos realizar algumas questões desses exercícios referentes a materiais de concurso público e vamos dar uma estudada no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, nona edição. Discente que vos fala, Ian Almeida, e vamos seguir para a nossa leitura dirigida. Então, a demonstração dos fluxos de caixa, aqui no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, trata no item 6.1 da introdução, tá? Então, este capítulo tem por objetivo dispor sobre o objetivo, definições e estrutura da demonstração dos fluxos de caixa e foi elaborado com base na Norma Brasileira de Contabilidade Técnica do Setor Público 12. A demonstração dos fluxos de caixa DFC apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. A DFC identificará as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa, os itens de consumo de caixa durante o período das remoções contábeis e C, o saldo do caixa na data das remoções contábeis, tá? A informação dos fluxos de caixa permite aos usuários avaliar como a entidade do setor público obteve recursos para financiar suas atividades e a maneira como os recursos de caixa foram utilizados. Tais informações são úteis para fornecer aos usuários das remoções contábeis informações para prestação de contas e responsabilização, são as vertentes da accountability, e tomada de decisão. Então, em resumo, a demonstração dos fluxos de caixa identifica as origens dos fluxos de entrada de caixa, né? Os itens que geram desembolsos de caixa durante o período das remoções contábeis e o saldo de caixa na data das remoções contábeis. Tá? Ela vai permitir avaliar como a entidade do setor público obteve recursos para financiar suas atividades e a maneira como os recursos de caixa foram utilizados. Então, nós seguimos aqui com as definições, porque esse item de demonstração dos fluxos de caixa não é tão explorado em prova ainda, conforme é explorado as outras demonstrações. Então, vem pedindo também definições. São poucas as questões que vem pedindo para você apurar pelo método direto ou pelo método indireto a variação nas disponibilidades. Tá? Então, nós vamos ver aqui as demonstrações dispostas as definições dispostas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Então, caixa compreende numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis. Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo de alta liquidez que são prontamente conversíveis em valor conhecido de caixa que estão sujeitas a insignificante risco de mudança de valor. Tá? Caixa é o próprio numerário em espécie, depósitos bancários disponíveis, e equivalentes de caixa são aplicações, vou até destacar, porque essa definição aqui cai bastante, tá? De equivalente de caixa. Vale a pena ter ela em mente. Então, equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em valor conhecido de caixa e que estão sujeitas a insignificante risco de mudança de valor. Continuando, os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins. Para que o investimento seja qualificado como equivalente de caixa, ele deve ser prontamente conversível em quantia conhecida de caixa e estar sujeito a risco insignificante de mudança de valor. Portanto, o investimento normalmente se qualifica como equivalente de caixa somente quando tiver vencimento de curto prazo, de, por exemplo, 3 meses ou menos a partir da data de aquisição. Em regra, os investimentos em ações e outras entidades são excluídos dos equivalentes de caixa. Tá? Os fluxos de caixa são as entradas e saídas de caixa e de equivalentes de caixa.
E os fluxos de caixa excluem movimentos entre itens que constituem caixa ou equivalentes de caixa, porque esses componentes são parte da gestão de caixa da entidade e não parte de suas atividades operacionais de investimento e de financiamento. A gestão de caixa inclui os investimentos do excesso de caixa em equivalentes de caixa. Então, agora nós vamos para os 3 fluxos que compõem a demonstração dos fluxos de caixa: atividade de financiamento, atividade de investimento e as atividades operacionais. Tá? As atividades de financiamento são aquelas que resultam em mudança no tamanho e na composição do capital próprio e no endividamento da entidade. Atividades de investimento são as referentes à aquisição e à venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos não incluídos em equivalentes de caixa. Atividades operacionais são as atividades da entidade que não as de investimento e de financiamento. Tá? Aqui ele coloca de uma forma de excluir tudo que não é investimento e financiamento operacional, mas as atividades operacionais elas estão ligadas ao objeto fim da entidade. Tá? No caso do setor público, essas atividades operacionais vão estar relacionadas principais. Aqui vai demorar um pouquinho para escrever, porque a caneta aqui é ruim. Principais, tá? Então são as principais receitas, são as principais receitas. Aqui, receitas relacionadas com a ação pública, tá? Então aqui, relacionadas com a ação pública, com a ação pública. Tá ok? Como exemplo, são as receitas tributárias. Receitas tributárias. Beleza? Então, as atividades operacionais no setor público vão estar relacionadas às principais receitas relacionadas com a ação pública. Exemplo, as receitas tributárias. É válido ressaltar que a demonstração dos fluxos de caixa ela vai seguir o regime de caixa. Regime de caixa. Tá? Vou marcar aqui o texto. Continuar com a nossa leitura dirigida. Elaboração. A demonstração dos fluxos de caixa deve ser elaborada pelo método direto. Então, aqui o manual fala que tem que ser elaborada pelo método direto. Tá? E nós vamos ver mais à frente que a NBCT SP 12 ela incentiva o método direto, tá? Então, ela vai incentivar o método direto. Aí, posteriormente, vem o manual e bate o martelo que ela deve ser elaborada pelo método direto e deve evidenciar as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificados no exercício de referência, classificadas nos seguintes fluxos de acordo com as atividades da entidade: operacionais, investimentos e financiamentos. Tá? A soma dos 3 fluxos deverá corresponder à diferença entre os saldos iniciais e finais de caixa e equivalentes de caixa do exercício de referência. Para a elaboração da DFC, são utilizadas as contas da classe 6, controles de execução do planejamento e orçamento, do plano de contas aplicado ao setor público, com filtros
pelas naturezas orçamentárias de receitas e despesas, bem como funções e subfunções, assim como outros filtros e contas necessários para marcar a movimentação extra-orçamentária que eventualmente transita pela conta caixa equivalente de caixa. A DFC é composta por letra A, quadro principal, letra B, quadro de transferências recebidas e concedidas, letra C, quadro de desembolso de pessoal e demais despesas por função, e letra D, quadro de juros e encargos da dívida. Aqui cabe ressaltar que a portaria MPOG número 42, ela disciplina as funções e subfunções. A função é o maior nível de agregação da despesa pública. Tá? Então, nós vimos que a DFC vai ser composta quadro principal, quadro de transferências recebidas e concedidas, quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função, e juros e encargos da dívida. No que tange às atividades operacionais, o montante dos fluxos de caixa líquidos decorrentes das atividades operacionais é um indicador-chave da extensão na qual as operações da entidade são financiadas. Letra A, por meio de tributos, direta e indiretamente, e letra B, pelos destinatários dos bens e serviços oferecidos pela entidade. O montante dos fluxos de caixa das atividades operacionais também auxilia ao demonstrar a condição da entidade de manter sua capacidade operacional, amortizar empréstimos, pagar dividendos ou distribuições similares e fazer novos investimentos sem recorrer a fontes externas de financiamento. Os fluxos de caixas operacionais consolidados do setor público proporcionam uma indicação da proporção em que o governo vem financiando suas atividades correntes por meio da tributação e outras cobranças. Então, são exemplos de fluxos de caixa relacionados às atividades operacionais: a recebimentos de caixa decorrentes de impostos, taxas e contribuições e multas, tá? Recebimentos de caixa pela venda de mercadorias e pela prestação de serviços. Então, é válido ressaltar que é sempre por caixa, tá? Quando se trata da demonstração dos fluxos de caixa, tem que ser em dinheiro, recebimentos por caixa. Letra C, continuando nos nossos exemplos de fluxos operacionais, recebimento de caixas de concessões ou transferências e outras dotações ou autorizações orçamentárias realizadas por outros entes ou entidades do setor público. Letra D, recebimento de caixa decorrentes de royalties, honorários, comissões e outras receitas. Letra E, pagamentos em caixa a outras entidades do setor público para financiar suas operações. Não inclui empréstimos. Letra F, pagamentos em caixa a fornecedores de mercadorias e serviços. G, pagamentos em caixa a empregados ou em nome de empregados. H, recebimento de caixa de sinistros e outros benefícios da apólice. E pagamentos em caixa de prêmios, anuidades em transações com seguradoras. I, pagamento em caixa de tributos sobre o patrimônio ou renda, quando aplicável, em relação a atividades operacionais. J, recebimentos e pagamentos em caixa de contratos mantidos para negociação imediata ou disponíveis para venda. K, recebimentos ou pagamentos em caixa decorrentes de operações descontinuadas. E L, recebimentos ou pagamentos em caixa decorrentes da solução de litígios. Então, terminamos os fluxos operacionais, os exemplos, e agora nós vamos partir para as atividades de investimentos, tá? Vendo seu conceito e exemplos. Os fluxos de caixa decorrentes das atividades de investimento representam a extensão em que as saídas de caixa são realizadas com a finalidade de contribuir para a futura prestação de serviços pela entidade. Somente saídas de caixa que resultem em ativos reconhecidos nas dimensões contábeis são passíveis de classificação como atividades de investimento. São exemplos de fluxos de caixa relacionados às atividades de investimento. Letra A, pagamento em caixa para aquisição de ativo imobilizado intangível, outros ativos de longo prazo. Esses pagamentos incluem os custos de desenvolvimento ativados e ativos imobilizados de construção própria. Letra B, recebimentos de caixa resultantes da venda de ativo imobilizado intangível e outros ativos de longo prazo. Letra C, pagamentos para aquisição de instrumentos patrimoniais ou instrumentos de dívida.
de outras entidades e participações em empreendimentos controlados em conjunto, exceto aqueles mantidos como equivalentes de caixa mantidos para negociação imediata ou disponíveis para venda. Letra D. Recebimentos de caixa provenientes da venda de instrumentos patrimoniais ou instrumentos de dívidas de outras entidades e participações em empreendimentos controlados em conjunto, exceto aqueles mantidos como equivalentes de caixa mantidos para negociação imediata ou disponíveis para venda. Letra E. Adiantamentos em caixa e empréstimos concedidos a terceiros, exceto aqueles adiantamentos e empréstimos feitos por instituições financeiras públicas. Letra F. Recebimento de caixa por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos a terceiros, exceto adiantamentos e empréstimos concedidos por instituição financeira pública. G. Pagamentos em caixa por contratos futuros a termos de opção e swap, exceto quando tais contratos forem mantidos para negociação imediata ou disponível para venda, ou os pagamentos forem classificados como atividades de financiamento. H. Recebimentos de caixa por contratos futuros a termos de opção e swap, exceto quando tais contratos forem mantidos para negociação imediata ou disponível para venda, ou os recebimentos forem classificados como atividade de financiamento. Então, quando o contrato for contabilizado como head de posição identificável, os fluxos de caixa do contrato devem ser classificados do mesmo modo como foram classificados os fluxos de caixa da posição que estiver sendo protegida. A norma brasileira de contabilidade técnica do setor público 12 faculta a utilização alternativa do método direto ou indireto para a elaboração do fluxo de caixa das atividades operacionais, incentivando a utilização do primeiro. Conforme foi dito, a norma ela incentiva o método direto e o manual fala que deve ser feito pelo método direto, tá? Vamos lá. Para fins de padronização, optou-se pela utilização do método direto como obrigatório para todos os entes da federação. No método direto, são informadas as principais classes de recebimentos e pagamentos brutos. E agora nós partimos para as atividades de financiamento. A divulgação dos fluxos de caixa decorrentes das atividades de financiamento é importante para a previsão de exigências de fluxos futuros por parte dos provedores de capital. São exemplos de fluxos de caixa relacionados às atividades de financiamento. Letra A. Caixa recebido proveniente da emissão de debêntures, empréstimos contraídos, notas promissórias, títulos e valores, hipotecas e outros empréstimos contraídos de curto e de longo prazos. Letra B. Amortização de empréstimos e financiamentos que foram contraídos e C. Pagamentos em caixa por arrendatário para redução do passivo relativo a arrendamento mercantil financeiro. Então, nós percebemos também, quanto investimento quanto financiamento, que são pagamentos em caixa. Quando nós estamos tratando de demonstração dos fluxos de caixa, nós estamos falando de dinheiro, tá? De dinheiro. Agora nós vamos para alguns aspectos relevantes que estão contidos no manual e vamos continuar com a nossa leitura dirigida. Aspectos relevantes. Fluxos de caixa em moeda estrangeira. Os fluxos de caixa decorrentes de transação em moeda estrangeira devem ser registrados na moeda funcional da entidade, convertendo-se o valor em moeda estrangeira, a taxa cambial, na data da ocorrência do fluxo de caixa. Ganhos e perdas não realizados resultantes de mudanças nas taxas de câmbio de moedas estrangeiras não são fluxos de caixa. Todavia, o efeito das mudanças nas taxas cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa mantidos ou devidos em moeda estrangeira deve ser apresentado na demonstração dos fluxos de caixa, a fim de conciliar o caixa e equivalente de caixa no começo e no fim do período. Esse valor deve ser apresentado separadamente dos fluxos de caixa das atividades operacionais de investimento e de financiamento, e inclui diferenças, se existirem, caso tais fluxos de caixa tenham sido convertidos e registrados com base nas taxas de câmbio no fim do período.
juros e dividendos ou distribuições similares. Os juros pagos e recebidos e os dividendos ou distribuições similares recebidos são comumente classificados como fluxos de caixa operacionais em instituições financeiras públicas. Todavia, não há consenso sobre a classificação desses fluxos de caixa para os outros tipos de entidades. Assim, a norma brasileira de contabilidade técnica do setor público 12 faculta a classificação desses fluxos como atividades operacionais, de investimento ou de financiamento, desde que a classificação seja adotada de forma consistente. Para fins de padronização e consolidação das contas públicas e considerando que os juros pagos e recebidos compõem o cálculo do resultado do exercício, recomenda-se sua classificação como fluxo das atividades operacionais, no que tange aos juros pagos ou recebidos, tá? Então, no que tange aqui aos juros pagos e recebidos, recomenda-se sua classificação como fluxo das atividades operacionais. E os dividendos ou distribuições similares recebidas devem ser classificados como fluxo das atividades de investimento. Então, frisando, os dividendos ou distribuições similares recebidas devem ser classificados como fluxo das atividades de investimento. Enquanto os dividendos e distribuições similares pagos devem ser classificados como fluxo de caixa de financiamento, porque são custos da obtenção de recursos financeiros. Então, as distribuições de dividendos, tá? Os dividendos pagos, devem ser classificados como fluxos de caixa de financiamento, porque são custos da obtenção desses recursos financeiros. Esse daqui é um trecho, é um parágrafo importante. Quanto às transações que não envolvem caixa ou equivalentes de caixa, nós temos que muitas atividades de investimento e de financiamento não impactam diretamente os fluxos de caixa correntes, embora afetem a estrutura de capital e de ativos da entidade. São exemplos de transações que não envolvem caixa ou equivalentes de caixa: a aquisição de ativos por meio da troca de ativos, por meio da assunção direta do respectivo passivo ou ainda por meio de arrendamento financeiro, e a conversão de dívida com terceiros em patrimônio líquido. Transações de investimento e de financiamento que não envolvam o uso de caixa ou equivalentes de caixa não devem ser incluídas na demonstração dos fluxos de caixa. Tais transações devem ser divulgadas nas notas explicativas e as dimensões contábeis quando relevantes. Aquisições e venda de controladas e outras unidades operacionais. Os fluxos de caixa agregados decorrentes da aquisição e da alienação de entidades controladas ou outras unidades operacionais devem ser apresentados separadamente e classificados como atividades de investimento. A entidade deve divulgar de modo agregado com relação tanto à aquisição quanto à venda das entidades controladas ou outras unidades operacionais durante um período, cada um dos seguintes itens. Letra A, o valor total pago para aquisição ou o valor total recebido na venda, a parcela do valor total da compra ou da venda que foi pago ou recebido exclusivamente por meio de caixa equivalente de caixa. C, o montante de caixa equivalente de caixa de entidade controlada ou de outra unidade operacional adquirida ou vendida. E D, o montante dos ativos e passivos, exceto caixa equivalente de caixa, reconhecidos pela entidade controlada ou por outra unidade operacional adquirida ou vendida, resumido pelas principais classificações. Nós vamos agora para componentes de caixa e equivalentes de caixa. A entidade deve divulgar os componentes de caixa e equivalentes de caixa e deve apresentar a conciliação dos valores em suas demonstrações do fluxo de caixa com os respectivos itens apresentados no balanço patrimonial. Em função da variedade de práticas de gestão de caixa e de produtos bancários, a entidade deve divulgar a política que adota na determinação da composição do caixa e equivalentes de caixa. Tal divulgação inclui a forma de tratamento dos depósitos restituíveis e valores vinculados. Quando a entidade incluir tais valores na composição de caixa e equivalentes de caixa, deverá destacá-los em notas explicativas,
ressaltando o fato de que tais recursos, embora em poder do ente público, não podem ser por ele utilizados. E agora, o que deve conter em notas explicativas. A DFC deverá ser acompanhada de notas explicativas quando os itens que compõem os fluxos de caixa forem relevantes. A entidade deve divulgar, juntamente com o comentário da administração e nota explicativa, os valores significativos de saldo de caixa e equivalentes de caixa que não estejam disponíveis para uso pela entidade econômica. Entre os exemplos estão saldos de caixa, equivalentes de caixa, em poder de entidade controlada, no qual se apliquem restrições legais que impeçam o uso geral dos saldos pela entidade controladora ou outras entidades controladas, além dos depósitos de terceiros, quando classificados como caixa e equivalentes de caixa. Informações adicionais podem ser importantes para que os usuários entendam a posição financeira e liquidez da entidade. A divulgação de tais informações, juntamente com as respectivas descrições contidas em notas explicativas, é recomendada e pode incluir. Então, aqui cabe um comentário no que tange o propósito das dimensões contábeis. Tá? Então, a contabilidade aplicada ao setor público deve prover aos usuários informações para tomada de decisões. Para isso, a informação deve ser inteligível a este usuário. Essa é a função da nota explicativa. Tá? Trazer a característica qualitativa da compreensibilidade para os usuários das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Então, aqui, o que é recomendado incluir? O montante de linhas de crédito obtidas, mas não utilizadas, que podem estar disponíveis para futuras atividades operacionais e para satisfazer a compromissos de capital, indicando restrições, se houver, sobre o uso de tais linhas de crédito. E B, o montante e a natureza de saldos de caixa não disponíveis. C, a descrição dos itens incluídos no conceito de caixa e equivalentes de caixa. D, a conciliação do saldo de caixa e equivalente de caixa apresentado na DFC com o valor apresentado no balanço patrimonial, justificando eventuais diferenças. As transações de investimentos e financiamento que não envolvem o uso de caixa ou equivalentes de caixa, como aquisições financiadas de bens e arrendamento financeiro, não devem ser incluídas na demonstração dos fluxos de caixa. Tais transações devem ser divulgadas nas notas explicativas à demonstração, de modo que forneçam todas as informações relevantes sobre estas transações. Algumas operações podem interferir na elaboração da DFC, como, por exemplo, as retenções. Dependendo da forma como as retenções são contabilizadas, os saldos de caixa e equivalentes de caixas podem ser afetados. Basicamente, a diferença será sobre o aspecto temporal. Se o ente considerar a retenção paga no momento da liquidação, então deverá promover um ajuste no saldo da conta caixa equivalente de caixa, a fim de demonstrar que há um saldo vinculado a ser deduzido. Entretanto, se o ente considerar a retenção como paga apenas na baixa da obrigação, nenhum ajuste será promovido. Dessa forma, eventuais ajustes relacionados às retenções deverão ser evidenciados em notas explicativas. Eu achei importante trazer os principais pontos aqui abordados em prova pela norma brasileira Contabilidade Técnica do Setor Público 12, referente à demonstração dos fluxos de caixa. Tá? Tem uma curiosidade aqui que é a demonstração dos fluxos de caixa, porque os fluxos de caixa eles são três, né? Nós temos o FAO, fluxo das atividades operacionais, nós temos o FAI, fluxo das atividades de investimento, e nós temos o FAF, que não é a Faculdade de Administração e Finanças, é o fluxo das atividades de financiamento. Então, nós vamos para a leitura dirigida aqui do item 20 da norma. Uma única transação pode incluir fluxos de caixa classificados em mais de uma atividade, conforme o manual também ressalta, em que eu destaquei aquele parágrafo importante. Aqui ele menciona o exemplo. Por exemplo, quando o desembolso de caixa para pagamento de empréstimos inclui tanto os juros como o principal, a parte dos juros pode ser classificada como atividade operacional, mas a parte do principal deve ser classificada como atividade de financiamento. Tá? Então, os juros operacional
Então, os juros vão estar no FAO, tá? Os juros vão estar no FAO e o principal vai estar no FAF. O principal. Vamos lá para o item 28 da norma. As entidades são incentivadas a divulgar os fluxos de caixa das atividades operacionais utilizando o método direto. Nós também vimos isso, que a norma ela incentiva a divulgação pelo método direto. E vem o MCASP. O MCASP ele fala que deve ser divulgada pelo método direto. Tá? Continuando, por que deve ser pelo método direto? Porque esse método proporciona informações que podem ser úteis na estimativa de fluxos de caixa futuros e B, não estão disponíveis no método indireto. Por meio do método direto, a informação sobre as principais classes de recebimentos e pagamentos brutos de caixa podem ser obtidos alternativamente. Letra A, por meio dos registros contábeis da entidade, ou B, pelos ajustes das receitas operacionais, despesas operacionais. As instituições financeiras públicas devem considerar as receitas de juros e similares e as despesas com juros e encargos similares e outros itens da demonstração do resultado referentes a. Aqui a norma trata como demonstração do resultado, mas nós vimos que no MCASP vai ser a DVP, né? Demonstração das variações patrimoniais. Então, vai fazer a conciliação do saldo patrimonial das transações que não envolvem caixa. Então, o item 1, você vai ter que retirar as variações ocorridas no período nos estoques e nas contas operacionais a receber e a pagar. Outros itens que não envolvam caixa e outros itens tratados como fluxo de caixa advindo das atividades de investimento e financiamento. Esse trecho daqui ele é bem importante, tá? Que eu separei aqui para vocês. Aqui nós temos um mapinha para nós podermos verificar a classificação de juros e dividendos e outras distribuições similares. Juros pagos ou recebidos, fluxo das atividades operacionais. Dividendos ou distribuições similares recebidos, fluxo das atividades de investimento. E dividendos ou distribuições similares pagos vão ser classificados no fluxo das atividades de financiamento. Tá? Então, esse quadrinho daqui ele é bem importante. E vamos continuar com a nossa leitura dirigida. Demonstração dos fluxos de caixa segundo o MCASP. Fluxo operacional. Ingressos compreendem as receitas derivadas e originárias, relativos às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências correntes recebidas. No que tange aos dispêndios, compreende as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida, as transferências concedidas e demais desembolsos das operações. Aqui é um mapinha reduzido, né, para a gente não ficar naquela leitura do manual, mas foi importante ler o manual para que os senhores tenham esse contato inicial com o Manual de Contabilidade Aplicada do Setor Público, que muitas das questões são retiradas do manual. Investimentos, e já sair da graduação já com esse conhecimento é muito bom. Tá? Investimentos. Ingressos compreendem as receitas diferentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos. Desembolsos compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos. Financiamento. Ingressos compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.
E desembolsos compreendem as despesas com amortização e refinanciamento da dívida, tá? Então tá aí mais um quadrinho resumido e muito importante que pode ser cobrado em prova. Nesse sentido, nós chegamos agora na estrutura do quadro principal da demonstração dos fluxos de caixa, disposta no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, que pode ser obtido nesse sítio da internet, tá? da própria STN, da Secretaria do Tesouro Nacional. Então, aqui ele destaca o critério da comparabilidade, divulgando o exercício atual e o exercício anterior, a questão da referência cruzada por meio de notas explicativas, em que aqui vão estar pontuadas as receitas tributárias, se tiver algum comentário importante, 1.2, ou aí na nota explicativa vai ter um item 1.2 para tratar desse adendo, tá? Então, aqui tem o tributa Compass Transou, né? Receita tributária, receita de contribuições, receita patrimonial, receita agropecuária, receita industrial, receitas de serviços, remuneração de disponibilidades, outras receitas de derivados originários e transferências recebidas. Então, aqui muitas das nossas receitas correntes. E no que tange aos desembolsos, pessoal e demais despesas, juros e encargos da dívida, transferências concedidas e outros desembolsos operacionais, chegando ao total do fluxo de caixa líquido das atividades operacionais. Agora, no nosso FAI, tá? No nosso fluxo das atividades de investimento, no que tange aos ingressos, nós temos a alienação de bens por caixa, amortização de empréstimos e financiamentos concedidos, outros ingressos de investimentos. E os desembolsos, aquisição de ativo não circulante, concessão de empréstimos e financiamentos, outros desembolsos de investimentos. Lembrando que nós estamos tratando de desembolsos pagos por caixa, tá? Então aqui não envolve as transações a prazo. Fluxo de caixa líquido das atividades. Chegamos ao fluxo de caixa líquido das atividades de investimento. E vamos para o fluxo das atividades de financiamento, que é o nosso FAF. Fluxo das atividades de financiamento. Quanto aos ingressos, nós temos as operações de crédito, integralização do capital social de empresas dependentes, outros ingressos de financiamento. No que tange aos desembolsos, nós temos a amortização, refinanciamento da dívida, outros desembolsos de financiamentos, chegamos ao fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento. Somando os três fluxos, somando aqui o FAO, fluxo das atividades operacionais, somando o FAI, fluxo das atividades de investimento, e somando o FAF, fluxo das atividades de financiamento, nós chegamos à geração líquida de caixa da entidade, tá? E aqui nós podemos verificar a variação das disponibilidades no período. Agora nós vamos para o quadro de transferências recebidas e concedidas. Vai tratar das transferências intragovernamentais e recebidas e concedidas, tá? Aqui da União, Estado, Distrito Federal, municípios. Mesma coisa para as transferências concedidas, União, Estado, Distrito Federal, municípios. E chegamos ao total das transferências concedidas. O outro quadro é o quadro de desembolso de pessoal e demais despesas por função, tá? Aí destaca-se, como foi falado, a portaria MPOG número 42. Portaria MPOG número 42, que vai tratar da função legislativa, judiciária, essencial justiça, administração, defesa nacional, saúde, educação, tá? E chegamos ao total de desembolsos de pessoal e demais despesa por função.
Acho que é por fim, são 4 quadros, nós temos o quadro de juros e encargos da dívida, tá? Onde nós vamos poder verificar os juros e correção monetária da dívida interna e os juros e correção monetária da dívida externa, chegando ao total de juros e encargos da dívida. E aqui eu trouxe alguns exercícios para que nós possamos treinar com números a demonstração dos fluxos de caixa.